Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, está em toda parte, mas cujo propósito original, a filosofia por trás dele, muitas vezes se perde no meio do barulho do mercado. A blockchain. Pois é. E o nosso objetivo aqui não é explicar o que é pela milésima vez. A gente vai traçar a jornada dessa ideia para entender o porquê dela ter surgido e, mais importante, para onde ela parece estar nos levando. Exatamente. Porque o debate público ficou muito preso em preço, em especulação, né? Mas a história realmente fascinante é sobre uma mudança de paradigma num conceito fundamental, a confiança. Confiança. É uma transição da confiança em instituições, que a gente sabe que são falíveis, para uma confiança que é baseada em matemática, em código, algo que é verificável por qualquer um. Perfeito. Então vamos começar pelo começo de verdade, que não é um laboratório de computação, mas o epicentro de uma crise global. Para entender a blockchain, a gente tem que voltar para 2008. Aham. A crise financeira não foi só um pano de fundo. Foi, na verdade, a própria justificativa para a existência do Bitcoin. A confiança no sistema, nos bancos, simplesmente evaporou. E no meio desse caos todo, o white paper do Bitcoin surgiu quase como uma resposta direta. Ele propunha uma solução para uma pergunta que até então parecia coisa de ficção científica. Que era? É possível realizar uma transação financeira, transferir valor de forma puramente digital, sem depender de um banco, de um governo, de qualquer intermediário? E o grande obstáculo técnico para isso sempre foi o tal do problema do gasto duplo, certo? Exato. A ideia de que, sei lá, no mundo digital tudo é infinitamente copiável. Se eu te mando uma foto, eu ainda tenho a foto. Como que a gente garante que eu não possa gastar o mesmo real digital duas vezes? Esse era o santo graal da moeda digital. Por décadas, todas as tentativas esbarravam nisso, e a solução era sempre a mesma: colocar uma entidade central, um banco, para verificar e manter o registro de quem tem o quê. Certo. O que a blockchain do Bitcoin fez foi criar pela primeira vez na história o conceito de escassez digital verificável. E como que ela conseguiu isso na prática? Bom, em vez de ter um livro-razão centralizado lá no servidor de um banco, a blockchain é um livro-razão distribuído. Ele é copiado e validado por milhares de computadores no mundo todo. Entendi. E para adicionar uma nova transação, essa rede inteira precisa chegar num consenso. Isso torna praticamente impossível alguém gastar a mesma moeda duas vezes, porque a rede inteira simplesmente rejeitaria a segunda tentativa. A confiança, então, sai da instituição e vai para o protocolo, para a matemática. Exato. A ironia é que para criar um sistema que não exige confiança em ninguém, foi preciso criar o sistema de registro mais confiável que existe, um livro imutável validado por pura matemática. Certo, então o propósito original era ser uma infraestrutura para transações, uma solução de engenharia para um problema de confiança. Como então a gente chegou nessa montanha-russa de preços, nessa febre especulativa que domina as manchetes hoje? Pois é. Parece um desvio de rota monumental. E foi um desvio, mas um que nasceu da própria genialidade da solução. Ao criar escassez digital, com um limite programado de só 21 milhões de bitcoins que podem existir, o código criou, meio que sem querer, as condições perfeitas para um ativo especulativo. O mercado olhou para essa escassez, viu que não podia ser inflacionada por um banco central e atribuiu a ela um valor de reserva. Então a tecnologia que nasceu para ser um meio de troca virou, na percepção popular, um ativo para se guardar, uma reserva de valor. A conversa mudou de como isso funciona para quanto isso vai valer. Precisamente. E essa febre especulativa, embora tenha trazido muita atenção, também ofuscou a revolução que estava acontecendo por baixo dos panos. O Bitcoin provou um conceito fundamental: a viabilidade de uma máquina de confiança descentralizada. Entendi. Ele provou que era possível ter um registro público global incorruptível sem um dono. Isso. Ok. O Bitcoin resolveu o problema do dinheiro digital. Mas a genialidade dele era também sua maior limitação, né? Era como uma calculadora super avançada, que só sabia somar e subtrair bitcoins. Exatamente. E aí, a pergunta que surgiu foi: e se a gente pudesse usar essa máquina de confiança para algo além de dinheiro? E essa
foi a fagulha que deu origem à segunda grande revolução nesse espaço, a Ethereum. Se o Bitcoin foi a prova de conceito, a Ethereum foi a generalização desse conceito. Como assim? A grande sacada dos criadores foi perceber que a blockchain não precisava ser só um banco de dados de transações. Ela poderia ser um computador mundial descentralizado. E a ferramenta para fazer isso acontecer foram os contratos inteligentes, os smart contracts. É um termo que soa super complexo. Sim. E esses códigos fazem o quê? Eles se auto-executam quando certas condições são atendidas. É um se isso acontecer, então faça aquilo. Mas de uma forma que é transparente, imutável e que não pode ser censurada por ninguém. Mas espera um pouco. Muitos céticos diriam que esses contratos inteligentes não são nem contratos de verdade, nem tão inteligentes assim. São só códigos rígidos que podem ter bugs catastróficos, como a gente já viu em vários hacks. Essa fragilidade não mina a ideia de confiança no código? Essa é uma crítica absolutamente válida e toca no centro da questão. A confiança no código é muito mais complexa na prática. E essa rigidez do código levou ao primeiro grande teste filosófico da Ethereum, lá em 2016, com o hack do The DAO. O The DAO. Era um fundo de investimento autônomo, todo governado por smart contracts. Um invasor encontrou uma falha no código e começou a drenar dezenas de milhões de dólares. E a promessa era que o código era lei, imutável. Exato. Aí a comunidade se viu diante de uma decisão impossível. Eles deveriam quebrar a própria regra fundamental de imutabilidade para reverter o roubo, ou deveriam deixar o roubo acontecer para preservar o princípio de que o código é a lei. Que dilema. A decisão de reverter o hack foi tão controversa que dividiu a rede em duas. A Ethereum que a gente conhece hoje e a Ethereum Classic, que manteve o registro original do roubo. Isso nos ensinou uma lição crucial. A tecnologia não opera no vácuo. No final, são as comunidades humanas que decidem os rumos. Isso dá uma camada de complexidade muito maior à história. Então, apesar desses desafios, essa capacidade de programação abriu um leque de possibilidades. Como isso funciona na prática? O que é essa ideia de um computador mundial? A inovação-chave foi a Ethereum Virtual Machine, a EVM. Pensa nela como um sistema operacional que roda ao mesmo tempo em milhares de computadores da rede Ethereum. Ok. Quando um desenvolvedor cria uma aplicação, ele não hospeda num servidor da Amazon ou do Google. Ele a implementa na EVM. E para rodar qualquer operação nesse computador, é preciso pagar uma pequena taxa, o famoso gás. O gás seria o combustível para manter essa máquina descentralizada funcionando. Exatamente. Ele compensa os participantes da rede pelo poder computacional que eles oferecem e impede que a rede seja sobrecarregada. E essa arquitetura abriu a porta para as dApps, as aplicações descentralizadas. Certo. Define tudo abertamente. Qualquer pessoa pode usar ou auditar o sistema. Isso nos leva direto ao conceito de tokenização, que parece ser a aplicação prática mais ampla disso tudo. A capacidade de transformar quase qualquer coisa num ativo digital na blockchain. Sim, com os contratos inteligentes ficou possível criar representações digitais únicas e verificáveis de praticamente qualquer ativo, real ou digital. Um token pode representar uma obra de arte, como um NFT, mas o mais revolucionário é o que ele pode fazer por ativos do mundo real. Então, não é só sobre ter um registro digital de que sou dono de algo. Qual é a verdadeira mudança aí? A mudança é o que chamamos de liquidez programável. Imagina ser dono de 1% de um prédio comercial. No mundo tradicional, vender essa fração é um pesadelo burocrático, caro, lento. Envolve advogados, cartórios. Exatamente. Ao tokenizar essa participação, você a transforma num ativo digital que pode ser negociado num mercado global, 24/7, de forma quase instantânea e com custos muito menores. A tokenização destrava o valor do ativo e o torna acessível. E essa capacidade de criar ativos digitais verificáveis parece ser o alicerce para essa nova fase da internet que tanto se fala, a Web3.
Eu gosto muito da metáfora de que a internet que a gente conhece hoje é líquida, enquanto a Web3 propõe torná-la sólida. É uma analogia perfeita para entender a mudança. A internet sempre foi líquida. A informação flui, tudo é facilmente copiável. A Web 1, nos anos 90, era só de leitura. A gente consumia. Certo. É, O terreno é alugado. A gente constrói nossa casa digital, convida os amigos, mas a plataforma é dona do bairro e pode mudar as regras ou até nos expulsar. exato. Nossos dados, nossa identidade digital, na prática, não nos pertencem. E a Web3? A proposta da Web3, habilitada por plataformas como a Ethereum, é solidificar partes dessa internet. Ela usa a blockchain para criar uma camada de base com um histórico confiável e um registro de propriedade verificável. O que isso significa? Significa que sua identidade digital, seus ativos digitais, seu conteúdo podem realmente pertencer a você, controlados pela sua chave privada e não pela senha de uma plataforma. Não é sobre criar uma nova rede social, é sobre construir uma nova infraestrutura para a internet. Então a ideia é que, em vez da confiança ser depositada no intermediário, no Facebook, no Google, no banco, Ela é transferida para o protocolo, para a validação da rede. A gente passa de um modelo de confiança na marca para o modelo de verificação no código. é uma tentativa de devolver um pouco do poder e da propriedade para quem usa a rede, em vez de concentrar tudo no centro. Essa é a visão. É uma mudança do modelo de dados como um passivo, algo que você entrega, para o modelo de dados como um ativo que você controla. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa jornada, a gente partiu de uma resposta filosófica a uma crise de confiança em 2008. Aham. Vimos como o Bitcoin provou o conceito de escassez digital, mas foi meio que desviado pela especulação. Depois, expandimos as possibilidades com os contratos inteligentes da Ethereum, que transformaram a blockchain numa plataforma programável. Apesar dos seus próprios desafios filosóficos, como a gente viu. Exato. E, finalmente, a gente chega na promessa da Web3, uma tentativa de construir uma internet com propriedade verificável e menos dependência de intermediários. Uma jornada que mostra como uma solução de engenharia para um problema específico evoluiu para uma proposta de rearquitetura de todo o nosso mundo digital. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. E qual seria? Se a grande promessa é transformar partes da nossa vida digital líquida e controlada por plataformas insólidas e de nossa propriedade, qual é a primeira coisa que realmente precisa dessa transformação? Seria a posse sobre nosso próprio conteúdo criativo, nossa identidade digital que hoje está fragmentada em dezenas de logins? Ou talvez os dados pessoais que a gente entrega de graça? A resposta a essa pergunta provavelmente vai definir a próxima década da internet.